Bom dia. Como é que vocês terminaram a semana? Tudo bem? Ainda bem que hoje é sábado, a gente não fala de outros assuntos que são terrenos nessa igreja. Vamos falar de Jesus. As primeiras coisas no lugar que elas têm que estar, não é? Queridos, é muito bom receber você aqui. Bem-vindo à Nova Semente para você que está visitando a gente hoje. E a gente está praticamente iniciando, é o segundo episódio de uma série de mensagens chamada Um Simples Olhar. Essa série vai falar para nós e vai conduzir nossa comunidade a estudar na vida de Cristo o impacto que tinha o olhar de Jesus sobre as pessoas. Nós sabemos que a voz de Jesus tinha muito poder. O que ele falava e a palavra dele, quando ele falava e pronunciava, tinha muito poder para muita coisa, para tudo, na verdade, que ele desejava. Seu toque tinha muito poder. Mas o ditado popular e o senso comum diz que os olhos são as janelas da alma, um olhar vale mais do que 1000 palavras. A gente, na verdade, mora nos olhos, porque a gente consegue falar alguma coisa, sentir uma coisa, mas está demonstrando outra com o olhar. Basta um olhar para a gente odiar uma pessoa, e basta um olhar para a gente se apaixonar por uma pessoa. Então os olhos de Cristo também diziam muitas coisas e davam muitas mensagens. Havia muitos sermões que Cristo conduzia com o seu olhar. E eu queria gastar tempo falando desse olhar com vocês hoje, na história do jovem rico, porque a história diz que Jesus olhou para ele e o amou. O pastor Dani falou sobre a história da mulher com fluxo de sangue, que é um olhar além do preconceito. E eu vou falar de um olhar que vai além do orgulho, que vai além das nossas próprias vaidades. O olhar que Cristo teve para aquele jovem foi um olhar que impactou, que incomodou. E eu queria que hoje a gente estivesse buscando aqui o que Deus tem para a nossa vida. Então abra sua Bíblia, por gentileza, em Marcos, no Evangelho de Marcos, capítulo 10. Nós vamos ler essa narrativa de Marcos, porque Marcos traz um detalhe interessante sobre a história do jovem rico, que está só em Marcos. Só ele narra o detalhe do olhar. Eu queria ler com vocês como Marcos fala sobre essa história, que é uma história verídica, não é uma parábola. É um encontro que Jesus teve e o que ele revela para nós hoje. Marcos capítulo 10, verso 17 em diante. O olhar que está além do nosso orgulho e o olhar que pode mudar a nossa vida também. A minha Bíblia diz assim, verso 17 de Marcos, capítulo 10. Pondo-se a caminho, correu para ele um homem, o qual se ajoelhou, e note que ele correu, não é? Se ajoelhou diante dele e perguntou: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Jesus disse: Por que me chamas bom? Ninguém há bom senão um, que é Deus. Tu sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás alguém, e honra teu pai e tua mãe. Ele, porém, o jovem, respondendo, lhe disse: Mestre, tudo isto guardei desde a minha mocidade. E Jesus olhando para ele, note aqui, Jesus olhando para ele, o amou e lhe disse: Falta-te uma coisa. Vai, vende tudo que você tem, dá aos pobres, e vai ter assim um tesouro no céu. Vem, toma a tua cruz e me segue. Mas ele, pesaroso desta palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Vamos falar com Deus mais uma vez. Nosso Pai, que o teu Espírito Santo nos dê a tua palavra, Senhor, e que essa palavra redunde em transformação para a nossa vida, do nosso olhar sobre Jesus, e também que esse olhar de Cristo que ama e que transforma possa nos encontrar aqui hoje através do Espírito Santo. Que a gente tenha o desejo sincero de ter o Senhor como único, como primeiro e como maior tesouro na nossa vida. E que a tua palavra promova isso em nós através do teu poder, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Queridos, essa história é muito conhecida. O jovem rico é uma história que é vista de diversos ângulos. Tem diversas aplicações que já foram dadas para essa história.
Aqui Jesus estava indo para Jerusalém. Se você ler o contexto, 3 evangelhos falam do jovem rico: Mateus, Marcos e Lucas. João não fala da história. E cada evangelista conta e adiciona uma informação sobre o jovem rico. Cada evangelista conta um pouquinho a mais dessa história, mostra uma informação melhor de quem é o jovem rico, de como o jovem rico era, ou de como era esse homem, porque na verdade subentende-se que ele era um jovem, porque Marcos usa uma expressão interessante, e Lucas descreve com mais destreza, dizendo o seguinte: ele era um homem de posição. A palavra para homem de posição aqui ele era um príncipe, ele era um aristocrata, ele era alguém da nobreza de Israel. E para aquela mentalidade, queridos, quem tinha muita prosperidade e muita honra perante o povo era alguém visto como muito abençoado, como é ainda hoje. Nós sabemos que Deus abençoa as pessoas, mas para aqueles homens a obediência estava atrelada diretamente à bênção, que estava atrelada diretamente às propriedades, ou às posses que a pessoa tinha. Então eles viam aquele homem como muito honrado, muito religioso, muito fiel. E ele realmente era assim, porque a descrição que a Bíblia faz dele é alguém que tem um interesse em perguntar para Jesus como ele faz para ter a vida eterna. O encontro é interrompido com uma ansiedade, né? Marcos fala assim: ele correu e ele se jogou aos pés de Jesus, ele ajoelhou perante Jesus. Isso demonstra muita coisa. Um aristocrata, alguém que era nobre, correr no Antigo Testamento, ou naquela época, na verdade, de Jesus, não era muito comum. Como não é comum hoje você vê uma autoridade correndo, ou alguém que é muito notável na sociedade, sair correndo, se ajoelhar, não é comum. Então, naquela época era mais estranho ainda, alguém conhecido por ter tanta posse, tanto poder, tanta influência, correr e se ajoelhar perante Jesus. Isso demonstra muita coisa do coração desse homem. E ele diz assim: olha, Senhor, eu quero saber o que eu tenho que fazer para viver plenamente, para ter vida eterna, para ser salvo. Cada evangelista mostra essa pergunta de um jeito. O que eu tenho que fazer de bom para herdar a vida eterna? O outro diz: o que eu tenho que fazer para viver em plenitude? O que eu tenho que fazer para viver para sempre? O que eu tenho que fazer para ser salvo? E Jesus fala que ele já sabia, não é? Você tem que guardar a lei. Quais mandamentos, Senhor? Não adulterar, não matar, não roubar, não desejar o mal para ninguém, honrar teu pai e tua mãe. Falei: isso aí eu já faço desde que eu sou moço. O que me falta, Senhor? E Jesus fala: te falta uma coisa. E vai no cerne do coração daquele jovem. Te falta entender, na verdade, todas as coisas. Seu coração não é meu. Você vive, mas vive uma outra lógica religiosa. Naquele caso, daquele jovem, existe uma aplicação só possível. Você pode ler a Bíblia e aplicar de diversas formas, mas para aquele momento, e nesse contexto, sendo honesto com o contexto bíblico, a única aplicação possível é que Jesus estava dizendo o seguinte: seu coração é um coração avarento, seu coração é um coração desejoso das coisas da terra, seu coração é egoísta, sua religião é egoísta. No caso desse jovem, havia outros problemas, mas essa é a parábola, aliás, o encontro contado dentro de um contexto entre idolatria ou riqueza, que eu já falei recentemente num sermão aqui, e entre ter Cristo como prioridade. Note, queridos, eu vou repetir com muita ênfase isso aqui, porque sempre a gente é mal compreendido de alguma forma. A Bíblia não tem problema com riqueza. Volta lá no sermão que eu falei sobre a ambição do discípulo. Não há problema com riqueza, não há problema com querer ser bem-sucedido. Pelo contrário, a Bíblia coloca você como ser humano para viver uma vida abundante em todos os aspectos. O que a Bíblia tem problema, e muito problema, é com o amor que você coloca nas coisas. É a dedicação, é a devoção, quando ela está acima do que você coloca para Deus, ou porque Deus pede para a sua vida. Aí tem dois problemas: é a avareza, é a ganância, é querer mais, é querer sempre mais e sempre mais, é querer tudo para você. É o amor que você dedica. Paulo diz: a raiz do problema é o amor ao dinheiro. Então, o problema desse jovem não era ser rico, pelo contrário, era uma bênção que ele tivesse tudo isso, mas era que naquele momento, claramente na parábola, o amor que ele tinha pelo que ele possuía era muito maior do que o amor que ele poderia entregar para Cristo, porque a Bíblia conta com clareza, ele sai triste da conversa, por um motivo: a palavra que Jesus falou era muito pesada, porque ele tinha muita propriedade. Lucas vai falar, ele era riquíssimo, ele fala, ele era riquíssimo, então ele não conseguiu associar aquela palavra de maneira tão leve para ele. Foi difícil, Jesus pegou no ponto. Para cada um aqui, Jesus tem um ponto. Para cada um aqui falta alguma coisa. Tem sempre alguma coisa que está no seu coração que é uma reserva. Para aquele jovem, naquele contexto, era a riqueza. Talvez o seu problema não seja a riqueza. A riqueza para a sua vida seja uma grande bênção, que Deus coloca cada vez mais para você abençoar mais gente.
Mas talvez para alguns de nós seja a riqueza. Talvez seja o problema da vaidade. Talvez seja o problema da autoimagem. Talvez seja o problema de um relacionamento que você entroniza. A questão do jovem rico é que em algum momento todos nós temos coisas que nos faltam. E Jesus deixa claro isso dizendo o seguinte: quando ele põe para caminho para continuar conversando, os discípulos estão em volta, e aí ele fala assim: olha, dificilmente vão entrar no reino de Deus os que têm muita riqueza. Isso aqui é uma palavra muito dura, principalmente no mundo de hoje, né? E eles se admiraram e perguntaram assim: então quem vai se salvar, se é difícil alguém que tem muita riqueza? E Jesus usa uma expressão famosa, né? É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Aí eles se admiravam ainda mais: quem então vai se salvar? E aí essa frase de Jesus é maravilhosa. Ele fala assim: olha, Jesus olhando para eles disse: para os homens é impossível, mas para Deus nada é impossível. Nenhum coração que é apaixonado por coisas, Deus pode transformar. Nenhum coração que nem deseja a Deus de verdade, Deus pode transformar. Nada é impossível, Ele pode mudar seus gostos, suas vontades, reorganizar suas prioridades. Nada para Deus é impossível. Lendo um pouco mais sobre esse trecho da Bíblia, eu encontrei um evangelho apócrifo. Antes de eu falar o que é o evangelho apócrifo, né, para você não se assustar, é um evangelho que não está na Bíblia. Na verdade, são livros que não estão no cânon bíblico, não estão entre os 66. Esse livro, na verdade, esses livros são usados para a gente ter informações históricas, arqueológicas, culturais do contexto, mas não são usados para a doutrina. A igreja não reconhece na sua autoridade como a Bíblia, ou como um aspecto de um livro considerado plausível como palavra de Deus ou doutrina, mas ele tem um aspecto curioso de história e contexto histórico. E nesse evangelho, um comentarista famoso adventista faz um adendo, ele diz assim: olha, no evangelho de Hebreus fica claro que a parábola falava sobre ganância e avareza, e que o problema desse jovem era não ter a prioridade com Cristo. E ele diz assim: olha, o evangelho narra: mestre, que coisas boas devo fazer para viver realmente? Jesus responde: homem, obedece à lei. E aí ele diz assim: o homem rico começou a coçar a cabeça, porque não gostou do que foi dito para ele. E aí Jesus responde assim: por que você diz que obedece à lei e os profetas? Porque está escrito na lei que você tem que amar o teu próximo como a ti mesmo. E tem muitos dos teus irmãos, filhos de Abraão, que estão morrendo de fome, e a tua casa está cheia de coisas boas, mas não sai nada dessa casa para esses homens. Esse evangelho que não é reconhecido, ele só ilustra um pouco mais culturalmente o contexto, né? O ponto da parábola está claro, você não precisa de outra informação. Na Bíblia está claro, Jesus vai dizer: é muito difícil alguém que tem apegos a outras prioridades que não sejam o meu reino, essa pessoa encontrar a vida eterna e salvação. Querido, você pode trocar o assunto da avareza e da ganância por qualquer outro assunto. O conceito da parábola, ou do encontro, na verdade, de Jesus com um jovem rico, é um conceito muito simples. Qualquer coisa, ouça com carinho isso, qualquer coisa que você entregue amor e devoção mais do que a Deus, mais do que a Cristo, esta coisa te torna indigno de viver uma vida plena com Cristo. Vou repetir: qualquer coisa ou aquilo que você coloca mais amor e mais devoção do que a Deus, do que a Cristo, te torna indigno de viver uma vida plena com Jesus, porque isso vai ser sempre um ídolo para você. Eu falei disso na série passada do Viva. Sucesso, felicidade, relacionamento, o próprio dinheiro em si, tudo pode se tornar um ídolo na sua vida. O jovem rico mostra para nós que existem alguns possíveis e alguns impossíveis. Eu quero gastar esse tempo falando disso com vocês agora. Quando eu leio O Desejado de Todas as Nações, que é um livro onde Ellen White comenta muita coisa sobre a vida de Cristo e os encontros dele, ela fala algo interessante, eu quero ler para vocês esse trecho. Diz assim: olha, o príncipe, o jovem rico, tinha em alta conta a sua própria justiça. Ele não pensava, na verdade, que faltasse qualquer coisa para ele, ou que ele faltasse em qualquer coisa. Contudo, ele não estava satisfeito. Guarda esse ponto aqui, olha. Ele tinha um senso muito grande de justiça própria, de que nada lhe faltava, de que ele não faltava em nada, mas ele, contudo, não estava satisfeito. Isso acontece com muitos de nós. Sentia a falta de algo que não possuía. Não poderia Jesus abençoá-lo, assim como fizera com as criancinhas, e satisfazer a necessidade da alma? Cristo contemplou o moço
como a ler-lhe a vida e sondar-lhe o caráter. Quando Cristo olhou para ele, Cristo o amou e ansiou dar paz para ele, dar graça para ele, dar alegria para ele, que haviam mudar essencialmente o seu caráter. Cristo leu no coração daquele príncipe, uma coisa só faltava para ele. Essa coisa era um princípio vital. Ele tinha que conhecer o amor de Deus. Ele tinha que conhecer o amor de Deus na alma. Isso faltava, e a menos que essa falta fosse suprida, ela ia se demonstrar para ele numa corrupção da sua natureza, e a condescendência com essa falta do amor de Deus ia tornar ele cada vez mais egoísta. E para receber esse amor de Deus, ele deveria subjugar seu supremo amor do próprio eu. Vou ler com calma isso aqui. Nesse comentário, diz que faltava uma coisa. E eu digo que faltava tudo, na verdade. Faltava o que era mais importante. Faltava entender quem era Deus, experimentar verdadeiramente o amor de Deus. Porque ele vivia uma religião de estética, uma religião que era baseada na negação daquilo que eu não faço, e muita gente vive essa religião, baseada naquilo que não faz. E ele vivia uma religião pela metade. Uma experiência com Deus que não é uma experiência, como a gente fala, real com Deus. É uma experiência com Deus. Ele tinha até um senso próprio de que já fazia isso desde pequeno. Mas buscou Jesus de joelhos dizendo, o que eu preciso fazer mais para poder viver mais pleno, para ter paz no meu coração. Querido, eu olho para nós aqui hoje, olho para mim primeiro enquanto falo sobre essas coisas. Eu vivo igual, a gente vive igual, a gente acha que parece que sempre está faltando alguma coisa. Que com Deus falta uma prioridade, falta talvez um caminho. Muita gente vive com o senso que está devendo para Deus, vive na lógica do crédito e do débito, né? Crédito ou débito? Aí Deus fala, graça. Fala, não tem isso aí. Crédito ou débito? Você só quer crédito ou débito? Se eu faço coisa boa, crédito com Deus. Se eu faço coisa ruim, débito com Deus. Mas Deus não tem essa lógica do crédito e débito. É a graça. E a gente não entende. Então todos nós somos o jovem rico em alguma instância, em algum momento, em alguma área da vida. Ah, pastor, meu problema não é riqueza. Aliás, pastor, eu adoraria ter o problema da riqueza. Nossa, como eu queria ter o problema desse jovem, pastor. Aliás, eu venho aqui e peço esses problemas para Deus. Senhor, derrama sobre mim problemas com muito dinheiro para não saber o que fazer. Enfim, meu problema é esse, pastor. Meu problema é que eu sou um cara pela metade, pastor. Eu sou meio de mentira. Minha mulher não sabe quem eu sou. Eu olho para o espelho, eu sou um cara que nem eu me reconheço direito. E se eu me encaro mesmo, como diz uma música do meu amigo que eu olhei aqui, está aqui o Estevão, ele fala lá, quem sou eu? Quando a dona sai, quando ninguém está olhando, quando a luz apaga, quem sou eu? Eu odeio quem eu sou quando não tem ninguém vendo, porque quando tem alguém vendo eu sei ser um monte de gente, personagens que eu visto. Mas pastor, meu problema não é riqueza, não tem nada a ver com isso. Meu problema é meu coração. Eu vivo uma vida espiritual sempre buscando. E quando eu venho para a Nova Semente, eu recebo um start, é um pit stop. Eu troca pneu, pum, limpa a máscara, vai para a vida, eu vou. Mas daqui a pouco eu já estou com o pneu furado, já estou querendo. Eu vivo essa vida, pastor, eu não consigo ter plenitude. Eu quero. O que eu tenho que fazer? Como eu ouço essa pergunta? O que eu tenho que fazer? Quase que para herdar a vida eterna, para viver pleno. O que eu tenho que fazer? Jesus olha para aquele menino, para aquele jovem, para aquele homem de respeito, né, rico. E a Bíblia diz, olhando para aquele jovem, ele o ama. Ele o ama. O curioso é que muita gente encontra Jesus na Bíblia, e encontra Jesus de um jeito totalmente destruído. Você está totalmente arrasado e encontra Cristo quando Ele olha para você, e cura, e toca, e restaura, e te coloca num ambiente de aceitação, de inclusão, onde o reino acontece, as pessoas saem celebrando, muitos saem para contar, saem correndo. Esse jovem é esquisito porque ele encontra Jesus, sai pior, sai triste. Porque Jesus toca num ponto que ele não quer ouvir. E a gente muitas vezes vem para a igreja para ouvir só o que a gente pode celebrar durante a semana. E quando a gente vem para cá e ouve muita coisa que incomoda, parece que falta alguma coisa. Ele fala, eu sei o que falta. Falta você abandonar suas reservas, falta você abandonar tudo. Na verdade, falta você entender tudo. A pergunta de Jesus, que ele faz, na verdade, e que ele recebe dos discípulos, é a seguinte pergunta. Senhor, se é difícil um rico, que tem muito amor à riqueza, como esse jovem que foi embora aí triste, entrar no céu, quem é que pode se salvar? Aí Jesus não responde quem é que pode salvar, ele só fala o seguinte, querido, o que é impossível para os homens, é possível para Deus. Mudar um coração, mudar um desejo,
mudar um jeito de ver a vida. Isso é possível para Deus. Então eu vou falar aqui, rapidinho agora nos próximos minutos, de 3 impossíveis e 3 possíveis que existem nessa história aqui. Eu dei esse nome de possíveis e impossíveis, porque Deus brinca com essa ideia, né? O que é impossível para o homem é possível para Deus. Então o que é possível na nossa religião, olhando para essa história, entender? Primeiro possível. São 3 possíveis e 3 impossíveis. Vocês vão esquecer tudo daqui a pouco, mas eu vou tentar lembrar você. Primeiro possível. É possível, vê se você concorda comigo, guardar a lei sinceramente equivocado, sim ou não? É possível você guardar a lei de verdade, com paixão, mas sinceramente enganado? É muito possível. Jesus criticou toda a lógica religiosa do seu tempo, porque eles guardavam a lei com todo o coração, mas guardavam com um propósito equivocado. E ele dizia a frase do tipo assim: olha, você guarda toda a lei, olha, vocês tiram o dízimo até do coentro, do cominho, só que vocês estão esquecendo os princípios que são os mais importantes, vocês estão subvertendo tudo. Eu não quero sacrifício, vai aprender o que é misericórdia primeiro. Eles falavam isso, ouviam de Jesus, vai aprender o que é misericórdia. O jovem tinha uma frase bonita que muita gente fala também, lá no coração: tudo isso tenho feito desde minha mocidade, tudo isso já tenho guardado. Ele achava que guardava, que não faltava nada para ele. E quando ele pergunta quais são os mandamentos, Jesus fala: não roubar, não matar, não adulterar, não fazer isso, não fazer aquilo. Ele fala: isso eu faço. Em outras palavras, tem muita gente que senta num banco de igreja e fala assim: eu não roubo, eu não mato, eu não traio, eu não sei, estou tranquilo, eu sou alguém bom. Jesus fala assim: não é o mal que você não faz, é o bem que você não está fazendo. Não é o mal. A religião de Jesus não é a religião do protesto, do não. É a religião que afirma, que diz sim. É a religião da proposta. Eu afirmo minha identidade, eu sou o perdoador. Eu agora recebi misericórdia, eu sou misericordioso. Eu agora sou partilha, eu agora sou alguém que incluo. Eu não sou alguém que não faz, não bebe, não cheira, não usa, não vai, não entra. Esse daí a gente consegue ser por qualquer motivação moral. Eu quero ver o seu coração mudar para você ser alguém que afirme aquilo que Deus fala: agora eu faço a vontade do Senhor. Isso é muito mais difícil. Aquele jovem não fazia o que era errado. Jesus fala: não, mas isso não é suficiente. Porque teu coração não é meu. Eu sei da tua sinceridade. Jesus deve pensar assim, né? Ele vem, se ajoelha e fala: o que eu tenho que fazer? Ele fala: eu sei da tua sinceridade, mas o teu coração está cheio de ídolos. Eu sei que você quer ser salvo, quer ter salvação, mas teu coração está cheio de ídolos. Então, primeiro possível, é possível guardar a lei de maneira totalmente equivocada. Jesus fala assim: vocês me honram com os lábios, mas o coração de vocês está longe de mim. Isso acontece muito, a gente dá o nome de hipocrisia. Motivo pelo qual muita gente deixa de frequentar a igreja institucional. Hipocrisia, gente que honra com os lábios, mas o coração está distante. Já ouviram essa frase assim, ó? Jesus perdoa, a igreja não. Já ouviu essa? Jesus perdoa, mas a igreja não perdoa. Mas a igreja que eu aprendi é o corpo de Cristo. Se Jesus perdoa, a igreja tem que fazer o quê? Perdoa. Mas Jesus perdoa, a igreja não perdoa. Quem já sentiu na pele isso sabe do que eu estou falando. E aqui tem muita gente que, quando pisa aqui, descobriu em algum lugar, em algum momento, que a igreja não perdoava. E eu oro a Deus que a nossa igreja seja uma igreja que seja corpo de Cristo. Que viva uma lei, uma vontade de Deus e guarde no espírito correto. Um amigo meu que encontrei recentemente, ele tem uma linha mais perfeccionista da Bíblia, entende que ele pode realmente deixar de pecar a todo momento e viver uma vida isenta de pecado durante dias e tal. Ele não entende muito bem o pecado como uma natureza. Ele discutia comigo isso. E aí ele falou: eu estou até bem, eu estou tentando guardar os mandamentos e eu faço isso porque é isso que Deus me pede. Porque o poder da cruz, o poder da graça, ele vem para libertar a gente para uma vida nova. E eu falo: eu concordo com tudo isso, eu tento viver isso aí, eu ensino isso aí. Só que é o seguinte, tem um amigo meu que falou que já faz 3 dias que ele não peca. 3 dias que ele não peca? Aí ele está contando os dias que ele não está pecando. Eu falo: cara, mas aí não dá, meu. Quer contar o dia que não pecou? Não, eu vou dormir hoje, eu não pequei. Mas aí já pecou no final do dia. Não, mas ele tem a sensação que ele não pecou. Mas ele está baseando aonde? Nos 10 mandamentos? Os 10 é fácil, cara. Eu vou lá e faço um checklist lá. Eu também não sou um cara tão desgraçado que nem os 10 fala. Agora é o seguinte, a Bíblia fala que pecado é você anda pecando, você vive, você respira, você deseja, você pensa, você deixa de fazer o bem, pecou. É tudo. Se eu começar a fazer estudo com você sobre o que é pecado, aí eu falo assim: não, mas é que, cara, eu tento guardar de maneira sincera ali. Eu falei: sim, eu sei que você tenta. Todo mundo tenta, querido.
esse jovem não está lá dizendo assim, eu sou vida louca, eu sou ganancioso, eu quero viver o mundo. Ele está lá dizendo assim, Senhor, me salva de mim mesmo. Eu não sei nem lidar comigo. Jesus fala, eu sei que você não sabe. E eu estou vendo tua sinceridade, mas teu coração está cheio de ídolo. Eu não quero a tua religião, eu quero teu coração. É possível viver e guardar a lei de maneira totalmente equivocada. Segunda coisa que é possível desejar a salvação de maneira tão sincera e ao mesmo tempo desejar tudo que o mundo pode dar de maneira tão sincera quanto. Vou repetir. É possível você desejar a salvação de maneira tão intensa e vir para cá hoje querendo tanto ser salvo. E também ao mesmo tempo é possível desejar tudo que o mundo pode dar com a mesma intensidade. Alguém se identifica com isso? Pastor, eu quero ter Deus na minha vida, eu quero me sentir mais pleno. Pastor, eu quero viver uma vida com propósito. Pastor, eu quero, sair desse marasmo que é a minha vida, meu casamento. Eu quero viver para Deus. Quando vocês falam de pessoas de Deus, eu quero sentir isso que Ele sente. Uma pessoa se patrulhou esses dias aqui, aí tinha um casal pela primeira vez na igreja, eles me encontraram no final, e a moça falou assim para mim assim, pastor, é a primeira vez que eu vim na Nova Semente. Sabe o que eu quero? Eu falei, o que você quer? Eu falei assim, eu quero sentir o que aquela moça sentiu quando ela saiu do tanque. Que a moça deve ter saído feliz, nova. Ela falou, eu quero sentir aquela paz, eu quero aquilo lá. A gente quer isso. Mas o culto termina e começa o culto de verdade na segunda-feira e a gente começa a querer um monte de outra coisa. Com a mesma intensidade. Então é possível querer a salvação e também querer um monte de outras coisas que o mundo pode dar. Isso é padrão. Esse é o conflito do coração humano. Paulo descreve de um jeito tão bonito que a gente adora repetir, né? Eu sou tão miserável, pastor. Porque o bem que eu quero fazer, muitas vezes eu não faço. Mas o mal que eu odeio quando eu faço e quando eu sou, esse eu faço repetidamente. Ora, querido, se Paulo lutou essa vida, a ponto de depois de um tempo chegar e falar assim, olha, eu já nem quero viver mais, porque eu sei que nem vivo mais, eu já crucifiquei meu eu, é Cristo que vive em mim. Para chegar nesse ponto, tem muita luta. Mas é possível desejar a salvação de maneira sincera e também desejar tudo que o mundo pode dar de maneira muito sincera. E por último, possível, que eu quero falar do impossível, né? É possível também achar que você vive uma vida cristã, e eu vou pôr entre parênteses, tá? Vida cristã, mas cheio de reservas com Deus. Isso é muito possível. Todo mundo aqui, se encarasse o olhar de Cristo, talvez tivesse que responder, uma coisa ainda me falta. Uma coisa ainda me falta. Só se você é que nem meu amigo que está 3 dias sem faltar nada com Deus. Como foi sua semana? Você pecou quanto ontem? Você pecou 2 de 7? Lembra da escola sabatina que você falava? Estudei 7. Você lembra dessa época? Quem é dessa época? Quanto você estudou? Aí você tinha vergonha de falar 4, 3. Aí o camarada estava na sexta-feira, o 7, para falar 7 no sábado. Você é o jovem rico. Quanto você estudou? 7. Quanto é que você viveu hoje pleno com Deus? Eu estou buscando, pastor, eu estou pleno. Então é isso aí. Mas olha, perfeição, meu querido, é diferente de maturidade cristã. E é possível viver uma vida cristã com muitas reservas no coração. E esse é o ponto que a parábola quer, aliás, que o encontro de Jesus quer demonstrar para a gente. Não dá para viver de verdade com um monte de reserva no coração. O jovem rico é a maior ilustração de que vida cristã é vida sem máscaras. O jovem rico é a maior ilustração de que vida cristã não é vida que guarda apenas a letra da lei, mas não experimenta o espírito que é viver com Deus. Eu vou falar de 3 impossíveis bem rapidinho. O que é impossível segundo esse encontro? Impossível, primeiro, é viver uma religião que exclua o próximo, que não dê frutos. É impossível. O jovem trabalha aqui, daria tempo de discutir mais essa teologia, mas ele trabalha claramente uma realidade de que ele vivia uma religião egoísta, mas não sabia, porque Jesus usa 5 mandamentos que tem a ver com o outro. É a segunda tábua, tem a ver com o próximo. E os 5 ele fala, isso aí eu faço tudo. Jesus fala, então você tem que vender tudo que você tem e dar para o pobre para ter um tesouro no céu. E aí pega a tua cruz e me segue. Ele fala, isso eu não consigo. Ele viu uma religião de fachada. Religião que exclui o próximo não é religião, né? Religião que exclui o próximo é vida com Deus, experiência real com Deus não existe sem o outro. Eu falo disso o tempo todo aqui. Não preciso gastar tempo com isso. Mas é impossível você que está aqui frequentando a Nova Semente, que é membro aqui, falar que está tendo experiência real com Deus sem ter uma experiência verdadeira com as pessoas. É impossível. Sem provar isso na vida. Sem demonstrar isso na vida. Você sabe que eu contei uma história pela metade aqui no Viva da semana passada, e hoje com o meu grupo de novos membros eu contei para eles. Eu vou contar bem rapidinho. Teve um rapaz chamado Vitor,
que é dublador, ele é ator e tal. E ele começou a frequentar uma comunidade que a gente está plantando lá na Vila Madalena. E ele foi abraçado, ele foi, na verdade, chamado por um amigo que deixou ele lá. Tem muito amigo que leva você para a igreja e larga você na igreja. Ele te traz, ó, vai para Nova Semente, ele te deixa aqui, ele some, nunca mais volta, você fica aqui. Esse amigo, Deus usa esses caras também. Tem amiga assim também. Aí, deixou o cara lá, o cara gostou da igreja, ficou amigo do pessoal. E começou a aprender de Jesus, e ele estava num processo de maturidade, aprendendo, foi estudando, foi vivendo, foi praticando. E um dia ele sentiu um chamado assim de cuidar lá de um cara. Eu sempre trago essas histórias, porque lá a gente atende muita gente da comunidade, da rua mesmo. E ele encontrou o seu João era um morador que morava numa das ruas ali. Ele falou assim, Deus falou comigo, pastor. E eu falei, eu vou cuidar do seu João. Aí ele pegou, falou assim, olha, eu vou aprender a cuidar do seu João. Aí começou a paga um almoço para o seu João morava na rua. Daqui a pouco o seu João, estou com dor no estômago. Eu vou resumir muita história. Dor na barriga, foi levar para o hospital, descobriu que tinha câncer de próstata. Aí começou a sair de lá com uma sonda. Aí o menino começou a cuidar. O menino, o Vitor, mobilizou mais de 150 pessoas na internet. Gente que doou, gente que ajudou a pagar um exame, gente que ajudou a pagar uma pousada para ele não morar mais na rua com a sonda. O menino foi. Passou 8 meses. Seu João sem a sonda, entrou em depressão. O menino foi atrás da família dele, dos avós, do parente, dos filhos. Reuniu a família, houve reconciliação, houve perdão, fizeram um culto. Ele ficou com aquele homem. 8 meses. Aí sábado passado eu batizei o seu João. Aí o seu João, eu contei isso aí pela metade, vou contar inteiro agora. O seu João adorava Roberto Carlos, cantava aquela música. Eu tenho tanto, não vou cantar aqui, senão vai ser meu último sermão hoje. Eu tenho tanto para te falar, aquela poesia bonita, mas com palavras e tal. Aí o que aconteceu? Eu falei para o seu João assim, seu João, se Jesus estivesse aqui te batizando agora, sabe o que ele diria? Aí ele olhou para mim assim, o que ele diria? Eu falei, eu tenho tanto para te falar, mas com palavras eu não sei dizer como é grande meu amor por você. Aí o pessoal começou a cantar no apelo, Roberto Carlos. Eu vou ser excluído realmente, eu vou ser removido em breve. Espero que meus ministeriais não vejam isso. Mas não contem também, vamos guardar esse segredo. Segredo com 400 pessoas, vai dar certo pra caramba. Enfim, tocamos, o seu João orou, chorou, todo mundo chorou. Beleza. Aí o Vitor fala assim, sabe o que eu fiz agora com o seu João, pastor? Que nós combinamos uma coisa. Eu e o seu João agora nós vamos cuidar de outra pessoa, nós dois juntos agora. Isso é evangelho. A gente está aqui fazendo o quê? Discutindo o quê? Não tem religião com Deus que exclua o próximo. Aquele menino, jovem, rico, tinha esse problema. Ele achava que a religião era do não. Então é impossível viver religião sem prática da vida. Eu me emocionei de ver isso. Tem uma foto que o Vitor está com o João no colo. Aí eu fiquei pensando assim, sabe o que vai ser legal? Quando o João pegar outro no colo. Quando o João pegar o próximo no colo, isso é evangelho. Que ele está aprendendo a viver uma vida com Cristo. Aquele jovem tinha barrado esse processo. É possível, pastor, que eu esteja guardando a lei e vivendo uma religião para mim mesmo? É possível. Segundo impossível, e esse eu adoro falar, daria um sermão. É impossível salvar a si mesmo, não é? Na parábola, no encontro de Jesus com ele. Ele deixa claro, é impossível você, por tudo que você faz, salvar a si mesmo. É impossível achar que falta alguma coisa para fazer. Paulo é tão claro quando ele diz assim, se a justiça vem pela guarda da lei, se eu sou justificado por guardar a lei, Cristo morreu em vão. Se eu posso ser justo e viver vida abundante com Deus, guardando a lei, Cristo morreu em vão, eu não precisava de Cristo. Então Paulo fala assim, é por conta de Cristo que você vive o que você vive. Aquele jovem não entendia essa lógica, na mente farisaica, na mente judaica, era o meu desempenho, era o que eu podia fazer e deixar de fazer. E aí ele entende com clareza, não é o que você faz ou deixa de fazer. É a maneira que você confia ou não no que Cristo fez por você. E isto se traduzirá na maneira que você vai fazer ou não as coisas. No fim das contas é a tua fé. Então é impossível eu viver uma religião que não abranja o próximo. E é impossível eu salvar a mim mesmo. Mas o terceiro impossível tem a ver com todo mundo aqui agora. Segundo a história do jovem rico. O terceiro impossível diz assim, ó. É impossível eu querer viver uma vida com Cristo abundante de eternidade, aqui e lá, aqui e além, sem ter uma entrega completa, querido. Entrega completa é o maior desafio do cristianismo. Aquela história de morrer para o eu. Esse é o maior desafio do cristianismo, isso acontece todo dia. Ser cristão, segundo Jesus, para aquele jovem, era, vai, se desfaz dessas idolatrias que tem no coração, pega uma cruz e me segue. Nesse ponto, para todo mundo, falta uma coisa aqui.
cada dia, cada decisão que a gente tem para tomar, sempre vai faltar. A gente vai tomando decisão atrás de decisão, tentativa atrás de tentativa de ser pleno com Deus. É impossível viver uma vida completa com Cristo, com reservas no coração. Deixa eu ler o que C.S. Lewis escreve, eu já reli algumas vezes para você isso aqui, só para a gente pensar um pouquinho. Ele diz assim, ó: a vida cristã, ela é diferente. Presta atenção nisso com carinho, querido. Vida cristã é diferente. É mais fácil e mais difícil. Cristo diz assim, ó: me dê tudo. Eu não quero um tanto do seu tempo, eu não quero um tanto do seu dinheiro, eu não quero um tanto do seu trabalho, eu quero você. Tem gente que está entregando um tanto da vida, um tanto do dinheiro, um tanto do trabalho, um tanto eu quero você. Eu não vim para atormentar o seu ego natural, eu vim para matar o seu ego natural. Meias medidas não trazem nenhum bem. Eu não quero podar um galho aqui, um galho ali, eu quero derrubar a árvore inteira. Entregue todo o seu ego natural, todos os seus desejos que você julga inocentes e também os que você julga iníquos. Entregue todo o seu ser e eu vou te dar um novo eu. Na verdade, eu vou te dar o meu próprio eu, e a minha vontade vai se tornar cada dia mais a sua vontade. Essa aqui é a essência do Evangelho. Aí eu estou falando para um monte de gente aqui que está no caminho com Deus. Quando a Nova Semente nasceu, ela nasceu para levar essa geração da grande cidade a viver uma experiência verdadeira com Deus. Só que tem gente aqui que deseja a salvação com muita sinceridade, mas também deseja um montão de outra coisa com muita sinceridade que não tem nada a ver com a salvação. Tem gente que vem para cá e guarda a lei sem o espírito da lei. Tem gente que vem para cá e vive religião pela metade. A começar por quem vos fala. Quando a gente se depara com Jesus, para Ele não serve pela metade, serve inteiro. Mas inteiro não é perfeito. Inteiro não é ser perfeito para ir a Jesus. É pelo contrário, é totalmente o contrário. É quando você está sentado nesse banco, me ouvindo falar e pensa assim: se é para entregar tudo, eu jamais vou conseguir entregar. Ouve o que eu vou falar agora. É para você que Ele faz o convite. Você que pensa assim: se é para entregar tudo, eu jamais vou conseguir. Você precisa entender que você jamais vai conseguir sem Jesus. Sem mim, nada podeis fazer. Até a vontade de entregar, você tem que subjugar para Jesus e pedir: Senhor, me dá a vontade de querer o Senhor em primeiro lugar na minha vida. Eu sempre passo isso. Exercer o poder da vontade para subjugar o seu eu. Ninguém se crucifica, ninguém se auto-crucifica, ninguém mata o próprio eu. É uma obra do Espírito Santo. Querido, eu quero falar hoje, para terminar essa oração, com pessoas que são insatisfeitas e têm lutas morais na vida, lutas espirituais, se sentem covardes porque nunca revela a verdade para ninguém, nem para si mesmo, que olham no espelho e não se gostam, como eu sempre digo para você, que sabe que quando apaga a luz o personagem sai e fica só você e Deus. A parábola fala de um jeito, aliás, o encontro fala de um jeito tão bonito. Jesus, ele vendo aquele jovem, ele o amou. Eu amo imaginar o olhar de Jesus. Eu não sei como é que você imagina o olhar de Jesus. Às vezes, no fundo, eu não queria nem olhar para ele direito. Porque olhar para Jesus, meu amigo, e nessa hora eu olho para alguns de vocês morrem de medo. O pastor está olhando para mim, acho que ele está falando comigo. Não sei nada da sua vida, só estou te olhando mesmo. Mas sabe que o olhar de Jesus sabia tudo. Ele olhava assim e falava assim: eu sei o que vai no teu coração. Eu destrincho tudo que está aí dentro. Eu sei o que está lá no fundo de vocês. E dá medo desse olhar. Mas a Bíblia fala: Ele olha e Ele ama. Ele olha para desafiar você a viver uma nova vida, vida completa. E Ele sabe dos ídolos do nosso coração. Sabe o que eu fico imaginando, querido? Jesus chegando, Ele tinha acabado de abençoar crianças. Olha que curioso. E os evangelhos dizem que nas 3 passagens, Ele tinha acabado de abençoar crianças. Pequeninos estavam com Ele. E diz que na hora que Ele sai da benção das crianças, o jovem entra e fala: Senhor, o que eu preciso fazer para ter a vida eterna? Os comentaristas bíblicos dizem o seguinte: é muito claro que aquele jovem estava observando Jesus abraçando as crianças. E Jesus dizendo assim: para entrar no meu reino tem que ser igual a uma delas. E ele fala: eu não sou. E aí quando ele se ajoelha, acho que é como ele diz assim: Senhor,
que eu faço para sentir o que essa criança saiu sentindo? O que eu faço para me ajoelhar aqui, o Senhor me abençoar, pôr a mão na minha cabeça e eu sair leve que nem essa criança saiu? Porque as mães levavam para Jesus as crianças. O que eu faço para ter o que essa criança tem? Aí os comentaristas diziam assim, engraçado que as crianças saíam, iam para Jesus e saíam felizes. O jovem chega feliz e sai triste. Porque ele não estava disposto a ter a sinceridade, a humildade e o senso de não valor religioso que uma criança tinha no Antigo Testamento. Criança era símbolo de pureza, sinceridade, humildade. Em outras palavras, você quer ser príncipe? Seja que nem uma criança. Você quer ter vida com Deus? Faça que nem os pequeninos. E esse jovem não conseguiu fazer. Porque ele sai triste, porque o coração dele tinha muitas propriedades, na verdade. O coração dele tinha muitas prioridades. Pergunta de hoje para você: o que é que te falta entregar para Jesus? O que é que falta a gente falar assim, eu quero render isso para o Senhor, porque eu não aguento mais viver pela metade a minha experiência contigo. Eu quero ser como aquela criança que vai para o teu braço e sai feliz, mas quando ouve o convite aceita, porque sabe que é o melhor para a vida. Eu não quero sair do teu abraço triste porque tenho outras prioridades no coração. Eu quero vir aqui e encontrar esse olhar metafórico que me abrange no meu interior, e eu quero sair daqui dizendo, eu sou teu, eu quero ser teu, eu quero guardar do jeito que o Senhor quer que eu guarde, eu quero viver as suas possibilidades. Para alguns que estão ouvindo, isso é impossível. Você está lidando com coisas impossíveis no seu coração, na sua vida, na sua família. E eu digo para você, o que Jesus disse para aqueles homens: quem então se salvará? Aí eu amo essa mensagem. Se é impossível para os homens, é possível para Deus. Pastor, não é para mim, pastor, eu estou de boa, mas é para o meu marido. Ah, ali é impossível, pastor. Ali, se eu te contar metade da história, você vai ver que ali nem Jesus na causa. Querido, o que para Deus é impossível, aliás, o que para você é impossível, para Deus é possível. Mais que possível. Pastor, não é para mim, não é para ninguém não, pastor, é para mim mesmo. Às vezes eu acho que vai ser impossível. Ah, então hoje é dia de falar o seguinte: eu quero ser como criança no teu abraço. E que o teu olhar me encontre não hoje, não depois, mas que eu veja amor no seu olhar que me desafia a ser plenamente seu. O que você tem para entregar? O que te falta? Enquanto eu fazia esse sermão, pensava nessa mensagem, eu falava assim, meu Deus, quanta coisa eu tenho que pôr nas mãos de Deus para Ele arrancar de mim, para que eu entenda que é essa alegria genuína de alguém que é sincero com Deus. Felizes são os pobres de espírito, que entendem que sem Ele nada podem fazer. Aproveita essa música que a gente vai cantar sobre o olhar de Jesus. Eu sei que Cristo deve estar olhando para alguns aqui hoje de maneira bem intensa. No final quero orar por você com carinho, para que você saia daqui motivado por esse olhar a viver uma nova vida. Mas hoje é tempo de entrega. É tempo de dizer assim: Senhor, pega a minha impossibilidade, muda meu coração e me transforma em alguém segundo a tua vontade. Vamos falar desse olhar e cantar desse olhar juntos. E no final eu oro com você. Louve ao Senhor com carinho, cante.
acompanhe. Que você deseje, na verdade, esse olhar, porque tem muita gente que foge desse olhar. Ele é revelador. Para os desajustados, para os insatisfeitos com a sua vida, para aqueles que nunca conseguem, para aqueles que estão na luta e já estão se achando, para aquele que está num processo de falar assim: hoje eu queria, pastor, ser encontrado por esse olhar. Se eu pudesse, eu daria tudo. Eu digo para vocês, queridos, tem muita gente que está aqui sentada nesse lugar agora, que se Jesus passasse por aqui, interromper tudo, ia jogar nos pés dele e falar assim: Senhor, o que eu faço para encontrar paz, plenitude, salvação? O que eu faço? E para alguns talvez ele dizia: te falta uma coisa. Entrega o que você tem. Entrega o que você tem, como as crianças fazem. Faça isso, não saia triste daqui como aquele jovem saiu. Saia daqui dizendo: Senhor, eu quero viver essa entrega, eu quero viver essa realidade contigo. Jesus talvez dissesse: eu sei da sua sinceridade, eu sei quando você ajoelha na minha frente, você quer demais o que você quer, mas eu também sei que você está com um monte de coisa carregando aí que você não precisa. Aproveita essa oração para fazer essa entrega para Deus. Eu vou dar um tempo para você falar com Ele. Fale com Deus. Pai, louvado seja o teu nome, porque esse maravilhoso olhar nos alcançou e desejou olhar para nós antes mesmo da gente existir, Senhor. Obrigado porque em tempos como esse e nesse lugar, através da tua palavra e do teu Espírito Santo, os teus olhos de amor e misericórdia ainda encontram alguns corações aqui que desejam restauração, que desejam nova vida, que desejam novidade de vida, que desejam render idolatrias do coração. O Senhor sabe da sinceridade desses corações, Pai. Talvez gente que já acha que faz muita coisa para Ti, ou que guarda desde pequeno a Tua religião, a Tua vontade. Para todos nós, Senhor, para todos nós nesse momento, que os Teus olhos de amor nos encontrem e vão conosco, que eles possam ir conosco durante mais uma semana, onde a gente aprenda a viver uma experiência verdadeira contigo, Pai. Se há ídolos no coração, se há lutas interiores, que nessa oração e no silêncio dessa prece agora, Senhor, a tua igreja, os teus filhos, gente que te ama, possa fazer mais um compromisso contigo. Arranca, Senhor, ilumina, Senhor, nossa alma, o nosso coração, e arranca aquilo que nos afasta de Ti. Fale com Deus nesse momento. Senhor, o que é impossível para nós, nós pela fé declaramos aqui que é possível para Ti, Senhor. Faz a Tua obra nesse lugar, Espírito Santo. Faz a Tua obra nesses corações. Que seja uma semana de entrega e um momento agora de renovação espiritual para muitos de nós, Pai. Aqueles sinceros como crianças que vão até o Senhor, que saiam daqui abençoados e felizes, Pai. E aqueles que estão lutando para entender por onde começar, que Teu Espírito os abrace e dê paz para mais uma semana, Senhor. Mas que a gente nunca ande para trás, nunca desista de continuar entregando a nossa vida ao Senhor sem reservas, Pai. Que a nossa vontade seja a Tua vontade, que o nosso coração seja o Teu coração. Nós pedimos assim, em nome de Jesus, para os Deus dos impossíveis. Amém, Senhor. Amém. Dá um olhar maravilhoso para quem está do seu lado. E dá um feliz sábado para ele. Que Deus abençoe vocês.